Era uma vez um jornalista que morava em São Paulo e que estava começando a ter, assim, na vida dele, muitas dúvidas sobre o futuro da profissão. E aí esse jornalista recebeu um convite para voltar para uma terra que foi muito especial na vida dele, Goiânia. E foi um amigo que mexeu os pauzinhos assim para esse jornalista voltar e trabalhar na TV Anhanguera. E aí esse mesmo amigo que fez essa indicação também começou a sonhar junto comigo, assim, com esse jornalista da história, o que eles podiam fazer para, de repente, produzir conteúdo, não depender só de televisão. E esse amigo, que simplesmente foi o cara que esteve comigo, talvez no momento mais crucial dessa jornada, que foi da decisão, vamos abrir uma empresa, é hoje o meu convidado da última pauta. Só isso. Isso não estava no script, hein? Você já vai me fazer chorar logo de cara. A última vez que você começou com esse discurso foi na minha despedida. É verdade. Saindo de Goiânia, indo pra Globo. E você lembra que eu chorei pra caramba, né? Nem eu sabia. Mas que você não que eu chorou? era Acho tão que eu preciso voltar aqui. Hã? Preciso começar de novo. Não, cara, nem eu sabia que eu era tão chorão. Eu ando muito emotivo de uns anos pra cá. E o jornalismo tem me proporcionado isso, né? Essas transições, essas mudanças de curva, de direção, mas graças a Deus tem sido pro lado bom, né? Muitas surpresas positivas de uns tempos pra cá. E sempre juntos, né, bro? Bom, gente, Vitor Andrade, para quem mora em Goiás, dispensa apresentações. Vitor Andrade é um dos jornalistas mais talentosos do nosso estado. Não falo isso porque eu sou seu amigo, então você sabe que eu já falei sempre isso, né? O Vitor tem uma história interessante, porque quando eu trabalhava... Começou. Apitou! Bom, o que não vai faltar nesse episódio é a história, porque eu trabalhava na Record com a nossa querida Ana Raquel, que você conhece bem, e aí eu estava numa reunião lá e a gente sempre monitorando a concorrência, né? E o Vitor já era um repórter da TV Anhanguera, só que lá no interior, em Rio Verde, o Vitor trabalhava. E de lado, todo mundo pensava que eu já tinha ido embora, né? Ele não tinha esses músculos aí, não era esse cara atlético, bonitão. Já era bonitão, mas não era atlético. E aí, Ana Raquel, a gente tava conversando, de repente a gente ouviu uma voz assim, né? E uma locução muito boa, muito conversada. Aí tanto eu quanto ela paramos ao mesmo tempo e olhamos pra televisão, exatamente como essa TV que tá aqui. Aí a gente parou e ficou olhando você trabalhar lá, fazendo uma reportagem. Aí eu olhei pra ela e falou, nossa, esse menino é bom, né? Nossa, que menino bom, né? Como ele tem facilidade. Aí a Ana Raquel passou a mão assim na televisão e falou, mas precisava ganhar um pouquinho de massa muscular, né? Uns 20 quilos já tá bom, né? Tá meio magrinho aqui, né? Senhoras e senhores, esse é o Vitor Andrade e meu olho já enche de lágrima, meu coração de gratidão, porque o Vitor, quando eu vim de São Paulo e comecei a pensar nessa parada de ter um produto, ter um projeto que fosse fora da televisão, foi esse cara aqui que um dia a gente sentado, eu nem sei onde exatamente, mas a gente, mano, vamos tentar, vamos começar a editar. E assim nasceu a Like You Comunicação, que hoje é a minha agência que o Vitor fundou comigo, que, enfim, escolheu o nome junto, criamos uma logomarca juntos, pensamos o que a Like You faria. Então, é só essa a importância que você tem aqui na minha vida. Então, obrigado, mano. Vou calar a boca, porque você é o convidado e que tem muita coisa pra falar de você. Não, quando a gente se encontra, sempre vem muita história, vem muita conversa e... Eu fui buscar esse cara aqui na rodoviária, né? É verdade. Eu sempre falei que... Eu sempre fui seu fã, cara, assim, você sabe disso, tanto no pessoal quanto no profissional. Desde a época que você era correspondente da Record lá em Portugal, lá na Europa, a gente já se falava. Se ligava pra compartilhar, né, as coisas da profissão. Sim, e quando você estava em São Paulo, eu sabia que você queria meio que voltar para Goiânia, né? E aqui tinha muito mercado para você, porque você fez uma trajetória muito bonita aqui, né? Aqui em Goiás, o pessoal te admira muito e que bom que deu certo, né? E aí a gente começou a conversar essa parte profissional. Além da TV, a gente pensava em conquistar algo a mais, né? Porque não só financeiramente, mas a gente sentia que a gente tinha potencial para bater asas. E tanto que a gente começou a bater asas, assim, o começo foi muito icônico, assim, porque eu lembro que você filmava e editava com uma câmerazinha. Eu cheguei com uma T5i daquele. Eu fazia parte comercial da Like You. O Vitor era tipo assim, o apresentador, o cara que entrevistava os nossos clientes, né? E eu, por incrível que pareça, hoje, meus queridos colegas vão rir disso, porque eu devo ser o pior dos piores editores da Like You. Não, mas eu era o filmmaker e o editor. Não, se precisar de um cinegrafista, de um editor... Bom, é isso, né, cara? Que a gente acaba aprendendo de tudo, né? Você literalmente bate o escanteio e corre pra área pra cabecear. Em muitos momentos
é preciso ter essa versatilidade, né? E o importante é que a gente não ficou na zona de conforto. A gente foi pra cima mesmo, né? Fomos pra cima e foi um começo de muita dificuldade, mas de muito aprendizado, né, cara? Bom, conta um pouco dessa história, que eu acho que o grande objetivo, né, bro, da Última Pauta, que tem esse nome porque é ajudar os nossos colegas a entenderem como nós fizemos esse caminho, trazer pessoas vitoriosas como você e mostrar que existem coisas que você tem que ir tomando decisões ao longo da vida para se preparar para a Última Pauta e, de repente, até voltar para a televisão, como foi com você, só que em outras condições. Vou perguntar sobre tudo isso, tá? Você vai poder falar à vontade. Mas vamos contar desse começo, porque, como o Vitor disse, eu cheguei em Goiânia de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para comprar passagem de avião, mas cheguei com esse sonho, né, de trabalhar numa afiliada da Globo, que o Vitor já trabalhava. E parece que, acho que o Deus, as energias, o cosmos, nos colocou juntos, né, nessa jornada, né, bro? Conta um pouco aí. Conversei com a Brenda, que ainda é a diretora e deve permanecer por muito tempo. Ela é muito competente, né? Admiro muito ela. Eu também. E conversei e falei, ô Brenda, você deve conhecer o Theo Taveira, que trabalhou muitos anos na Record aqui, um cara que tem um potencial incrível. E eu acho que ele cabe nesse time aí, tem potencial para ser o camisa 10, colocar a braçadeira nele aí. E acho que ela viu alguns vídeos, relembrou. E virou o que virou, né? Não, deu certo, pode trazer pra cá. E você ficou na TV, chegou a fazer reportagem, apresentou os telejornais. E a gente se aproximou ainda mais, né? Nesse período aí, foi bem bacana, que a gente cresceu junto, cara. Isso é o legal, que a gente sempre teve uma amizade e a gente cresceu junto e ficamos na sociedade, eu imagino, por uns 2 anos, talvez. Acho que 2 a 3, né? 2 a 3 anos. Antes de formalizar, a gente já tinha um caminho. E aí, quando eu fui pra Globo, eu tive que abrir mão dessa sociedade, né? A gente tentou uns 6 meses ainda, coisa não... A gente comprou a parte do Vitor por aproximadamente R$5.000. Porque era o que a gente tinha na época, uma câmera e... Hoje a Like You deve estar valendo uns 5 milhões, né? Eu vendi ainda não. Mas eu vendi assim... por 5 mil, eu acho que eu saí meio que no prejuízo, né? Eu tenho essa impressão. Mas assim, não dava pra abraçar o mundo, né, cara? Eu tava num período lá que eu precisava focar todas as minhas energias na Globo, né? Tava longe de todo mundo e trabalhando muito lá, rodando o Nordeste inteiro, fazendo reportagens, coincidiu com pandemia também. Então eu tive que abrir mão da minha sociedade, né? E foi o que aconteceu e vocês decolaram, né? A gente trouxe o Douglas ainda quando eu tava como sócio. Que boa escolha, hein? O Douglas... Que eu não queria que fique registrado. Douglas Neres, eu não queria você. Foi o Vitor voto que de falou, Minerva. não, o Douglas é legal, vamos trazer. É um cara super versátil, assim, não só um editor, né, mas ele é um cara muito talentoso também, filmmaker, né. Evoluiu muito. E é quem eu trouxe pro meu projeto atual, o Modo Avião, que tá na tela da TV Anhanguera agora, o Expedição Goiás Modo Avião. E é o meu braço direito no projeto, um cara que filma, que edita. Como diz aquele meme lá, é o bichão da goiaba mesmo. Você filma e você fala? Ele só não fala ainda, que ele é meio que na dele, só fala em off. Você filma e você edita? Mas o legal é que ele tem pedido pra ir, cara, assim, às vezes mesmo sem tempo, ele se amarra, né? Nessas viagens, nessas aventuras, nessas gravações. E às vezes ele nem precisava estar lá gravando, mas ele quer ir, quer viver. Não, esse é o que ele mais gosta. Então foi isso. Então esse trio acabou se desfazendo e eu sempre tô aplaudindo, torcendo muito por vocês aí. E voltei e cara, o legal é que, mesmo voltando, teria possibilidade, de repente, a gente pensar em retomar essa sociedade e tal. Mas a questão... Muita gente me perguntou também, você vai voltar pro Globo Esporte? Era a pergunta as pessoas perguntaram muito. Porque foram 11 anos de TV Anhanguera, muitos anos na apresentação e na edição do Globo Esporte. E muita gente perguntava, cara, você vai voltar pra TV? Quando que você volta? E era uma pergunta que eu não tinha resposta. Eu não sabia. A minha vontade, assim, eu tive uma conversa, saí pra tomar um café com a Brenda, e foi uma conversa muito legal, porque foi um divisor de águas. A gente chegou à conclusão de que o meu caminho não era voltar pro Globo Esporte. A própria Brenda te ajudou. Me ajudou a ter esse feeling. Ela falou assim, Vitor, o seu caminho é o entretenimento. É a programação... O jornalismo não é mais a sua praia. Porque realmente eu me queixava muito Você fica meio engessado, amarrado. Acaba que o futebol é sempre a prioridade. E eu queria fazer umas pautas diferentes. Mais ou menos nesse estilo que eu venho fazendo, né? De desbravar, de fazer esporte em contato com a natureza.
E é naquela guerra de audiência, o foco é o futebol. Foi assim no Nordeste, na Globo, e assim em Goiânia. E tá tudo bem, eu entendo, né? O processo é esse. Mas se eu quisesse fazer alguma coisa nesse perfil, eu ia ter que jogar tudo pra cima e começar do zero. E foi isso que eu fiz. Foi um recomeço muito difícil. Uhum. Porque eu mudei de cidade, né? E por mais que não fosse uma profissão nova, mas era uma coisa totalmente diferente. Eu trabalhava na TV, carteira assinada, ganhava 14º salário. Nunca nem vi. Vários benefícios. A Globo paga 14º salário. A gente tinha participação nos lucros, tinha, cara, uma série de coisas. E eu tive que colocar na ponta do lápis e jogar tudo pra cima, porque eu queria fazer uma coisa nessa pegada que eu tô fazendo hoje. Esse lance de ficar ouvindo barulho de telefone, aquela movimentação de redação. Foi legal, cara. Foi um casamento muito bom, que durou uns 14 anos. Mas chegou uma hora que eu falei, meu irmão, eu quero... Sabe aquela música do Charlie Brown? Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área. Demais. É isso, cara. Eu volta e meia, eu tenho feito umas imersões, eu fico numa cabana, assim, em algumas, né? Com vista pra serra, num pôr do sol, com um notebook ligado, assim. Vou pra uma instância que a gente tem aqui. Cara, fico às vezes 2, 3 dias trabalhando nessa imersão, assim. A preocupação às vezes é registrar um pôr do sol. Passar um repelente. Passar um repelente. Acorda cedo, faz o nascer do sol, depois toma um café reforçado. Quer saber? Vou dormir mais um pouco. E aí dorme. Cara, eu sou meu chefe, eu sou o diretor do atual programa, o roteirizador. Então eu consigo fazer o meu planejamento. Isso é maravilhoso. Então... Moleque, eu vejo nos seus olhos aí, e já que a gente tá falando já do modo avião... leveza, né, cara? Eu tô numa leveza, numa vibe. A sua alegria de ter fundado um projeto que não é fácil. O pão de queijo tá saindo já? Larissa, isso é com você. Café depois com pão de queijo. Fala que aqui no estúdio... Queimou. Esquece, nem queria mesmo. Aqui no estúdio 35 do Pluri, a gente serve... Vocês não têm ideia nos bastidores aqui, é um fenômeno. São 200 pessoas trabalhando aqui. Esse cara aqui, ó, que começou, a gente tinha uma câmera, que era praticamente uma GoPro só pra trabalhar. Esse cara hoje deve estar com umas 35 empresas. Então eu chego lá. É um fenômeno. Bro, já que você falou do modo avião, me conta a alegria de ter conseguido voltar pra televisão, que a gente sabe que é cheio de amarras, de um jeito muito mais livre, com um projeto assinado por você. O que você sentiu quando você... Opa, deu bom. Cara, fica até meio arrepiado, porque assim, só Deus sabe, e vocês, os melhores amigos, a família, como foi um processo difícil. Eu não diria que lento, porque até me surpreendeu. Foi 1 ano que eu fiquei nessa luta em redes sociais exclusivamente. O YouTube mesmo eu comecei do zero, porque eu não podia ter o YouTube na Globo. O Instagram já tinha uma força, foi o que me ajudou bastante esse período. E muita gente ficava sem entender. Esse cara é maluco. Ele saiu da Globo, ganhando um baita de um salário, morando na Avenida Boa Viagem. Beira do mar. Na beira-mar e acabou saindo da TV para começar um projeto em rede social. Não faz sentido. Mas eu falei, cara, uma hora esse negócio vai virar. Então eu sempre tive como meta continuar fazendo uma superprodução. Então essa produção cinematográfica era prioridade. Era uma captação de imagem muito diferenciada, uma edição muito boa. E esse estilo mais leve, mais solto. Porque o que eu via em rede social, principalmente no YouTube, era uma coisa ou outra. Ou você tinha uma boa captação e às vezes a galera era muito engessada na hora de falar. Ou o contrário. Entendeu? Eu nunca tinha as duas coisas. E eu comecei a fazer uma coisa com uma linguagem bem solta, atrativa, com essa parte roteirizada mesmo, né? E diferente de tudo que já tinha sido feito aqui. Porque você via um ou outro Reels muito superficial, fotos. Então, o meu foco foi mostrar paraísos escondidos. Buscar um diferencial. Falei, opa, em qualquer lugar, o que você mais vê... Atenção para essa lição aqui, hein? O que você mais vê são as pessoas mostrando mais do mesmo, né? Os pontos turísticos, os lugares que todo mundo já conhece. Então, você vai na França, Torre Eiffel, você vai no Egito, as pirâmides, né? Todo lugar tem aquela parte comercial que todo mundo já está saturado, já conhece. Então, aqui em Goiás é a mesma coisa. Aqui em Goiás o pessoal
Até hoje, as pessoas acham que Goiás se resume em Caldas Novas, Chapada e Pirenópolis, né? Então, nosso projeto tem mostrado um lado B, um ponto fora da curva, novas perspectivas. Então, esse diferencial fez muito sentido, porque as pessoas passaram a ver um lado do nosso estado que elas não conheciam. Então, foi assim, por exemplo, em Mara Rosa, eu mergulhei pela primeira vez em 30 metros de profundidade. Nunca tinha mergulhado. Mergulhei 30 metros de profundidade. Logo de cara, o cara começa aloprando, né? Eu sei bastante. Quase morri, né? O respirador, o cara começou a fazer as bolinhas assim. Que bonito, né? E eu quase morri afogado, porque saiu o respirador da minha boca. Aí eu subindo assim, vendo Jesus, a luz. Vendo Jesus já assim, o cara me carregando. Eu falei assim, cara, tinha um briefing, né? Tem que soprar e apertar ao mesmo tempo, tal. Aí voltou, né? Jesus me pegou na mão. Vem, filho, vem, tem mais viagens pra fazer. Tem mais, cara. Mas assim, tudo é aprendizado, né? Assim, tipo... E eu tenho me amarrado, cara, fazendo essas gravações. Dá pra ver. Porque eu acabo me divertindo muito e a parada tá ficando do jeito que eu sempre quis, com a minha linguagem. Sabe uma coisa legal? Que eu ouvia o pessoal das antigas na TV falando, por exemplo... Desde o começo, assim, eu lembro que no começo na TV eu queria fazer umas coisas diferentes e tinha gente que falava assim pra mim, cara, essa gíria aí, você fala com seus amigos, aqui na TV não pode, cara, você não pode usar essas palavras, maneiro, cara, maneiro. Eu falava, mas é esporte, né, cara, esporte é entretenimento, eu acho que não, né, a pessoa tem que se divertir. Cara, que informação. Eu sempre achei que tinha como conciliar a informação com entretenimento, né? Então, tinha muitas pessoas, até me perdi aqui que eu ia falar aqui do... Que você tinha uma vontade de fazer do seu jeito, com a sua linguagem. Exato, lembrei. Então, uma coisa que eu esbarrei também, até recentemente, era... Eu concordo que quem tem que aparecer é informação e não um repórter, mas... E se o repórter puder aparecer de forma que agregue, que ele vire um personagem também, entendeu? Então, eu virei hoje... uma espécie de um personagem, um atleta. Eu tenho sido um pseudo-atleta nas reportagens. E eu tenho mostrado para as pessoas que se eu conseguir, você também consegue. A gente, às vezes, é mais forte do que a gente imagina. Então, superar esses limites, esses obstáculos, isso é sensacional. Então, eu acho que eu acabo motivando muita gente também a embarcar nessas aventuras. Porque a gente fica numa zona de conforto, cara. Você vai para uma viagem, você não conhece o lugar. Então, Pirenópolis. O que você conhece de Pirenópolis? Algumas cachoeiras, né? Eu busco umas coisinhas de gastronomia, mas nunca fui procurar um negócio diferente, né? Eu entendo o que você está dizendo. Cara, você vai naqueles que você já conhece e gosta. Tem umas trilhas, por exemplo. A gente fez uma trilha na Cidade de Pedras, que você começa a ver coisas assim, parece que você está num cenário de filme. As pedras têm vários formatos. Em tem cachoeiras, isso. Tem pontos de escalada, tem coisas assim incríveis. Eu estava agora, esse final de semana, na região de Pirenópolis, e a gente foi fazer uma escalada. Foi a terceira vez na vida que eu fiz uma escalada. E cara, eu nunca senti o que eu senti dessa vez, assim, eu nunca me desafiei tanto. Eu subi num pico, que era um pico, assim, pra mim era uma coisa que eu falei, cara, não vai dar certo, vai dar ruim. Não tem como, mano, não tem como. Tinha uma parte lá que eu tinha que... Esse pico tinha uns 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares, assim. Eu já subi um pico de 200 metros, mas era mais tranquilo. Esse tinha uma parte que é o crux, que eles chamam, que é a parte mais difícil da escalada. Você tinha que se apoiar de uma forma assim que o seu corpo, você segurava em 2 dedos, numa pequena fendinha, e você tinha que jogar a perna como se estivesse montando um cavalo. Entendeu? Isso fazer apoiado aqui em 2 dedos. Eu falei assim, cara, quando eu jogar a perna, meu corpo vai cair para trás. É a lei da física, irmão. E cara, é você com o seu psicológico, ele falando pra você, vai dar ruim, e é você saber superar o medo, entendeu? E foi quando eu caí, a primeira vez eu caí. Entendeu? Aí você fica ouvindo essa história, você vai se envolvendo. Caraca, conseguiu superação. Foi quando eu caí. Foi quando eu caí. Inclusive aqui, ó todo queimado. As marcas da guerra, caralho. Dá pra ver? Isso aqui foi onde que a corda bateu. Nessa queda aí. Queimou, rasgou aqui, um pedaço do dedo aqui. Eu vi o tampão do dedo aqui, abriu, começou a sair sangue. Eu falei assim, cara, eu tenho que continuar. Essa é a vida do empreendedor brasileiro. Eu não vou desistir.
Aí tinha um magnésio aqui atrás, que é aquele pó que a gente bate para dar sustentação na pedra. Eu falei, cara, vai parar de sangrar agora, quer ver? Enfiei a mão no magnésio aqui, estancou o sangue e continuei. Eu falei assim, cara... E assim, quando eu voltei, você tira força de onde que você nem sabia que você tinha. Então assim, cara, quando eu cheguei lá no final, consegui passar essa parte mais difícil. E o legal é que a galera lá embaixo, todo mundo vibrando e tal. Parece que você tá num final de campeonato. E o campeonato é você e você mesmo, entendeu? Quando chegou lá no final... No topo, moleque, eu chorei igual criança. Não tô falando pra você que eu tô chorando? Eu ando muito chorão. Cara, eu chorei, velho, mas assim, de emoção, de pô, consegui, cara, sabe? Então é isso que eu tenho tentado mostrar pras pessoas. O grande foco, assim, a gente trabalha com várias frentes nesse programa, nesse projeto. Mas o esporte em contato com a natureza é o auge, né? Eu quis continuar nesse nicho. Né? E isso é uma coisa importante demais pra gente falar. Porque é o seguinte... o Vitor construiu um produto que hoje ele está conseguindo, inclusive, monetizar, e eu já vou te perguntar sobre isso. Mas muito antes de pensar em monetização, de pensar em TV Anhanguera, de pensar em qualquer coisa, o Vitor criou um produto que, de fato, tem a ver com ele. E esse é, talvez, o maior toque que você pode receber hoje aqui do Vitor Andrade. Mostra o seu braço aqui, essa tatuagem aqui, ó. Essa tatu do Vitor, o que a gente vê? A gente vê um cara escalando, a gente vê um cara ali num paraglider, né, bro? É isso? É um paramotor. Paramotor. Isso aí, quando a gente olha pra você, você sempre gostou. Então, a sua rede social, muito antes de existir o modo avião, o Vitor sempre gostou de viagem. O Vitor sempre gostou de esporte radical. Então, quando você criou um projeto, ele de fato comunicava com quem você é. Aquela frase faz muito sentido, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar um dia na sua vida. E é verdade, porque isso. Aí você conectou com uma audiência que identifica em você verdade na produção dos seus conteúdos, né? Essa frase aqui, inclusive, fala em inglês: If you want to fly, give up everything that weighs you down. Se você quer voar, então abra mão de tudo que te puxa para baixo. Foi isso que eu fiz, cara. Eu me apeguei às coisas que eu gostava. Sempre gostei de esporte, mas eu vinha fazendo um conteúdo durante mais de 10 anos, basicamente voltado pro futebol, que eu gosto. Mas chega uma hora que você fica meio saturado, entendeu? Você quer fazer umas coisas diferentes. Então, só que pra eu fazer o que eu sempre quis, eu ia ter que começar do zero. Porque, sabe o que é o lance? Eu acho que, de cara, se eu fosse tentar migrar da Globo para um programa desse, talvez não fosse dar certo, porque eu não tinha portfólio para isso ainda, né? Beleza, muito pouco, Falou né? tanto de esporte que me deu cãibra aqui na panturrilha. Eu vinha falando basicamente de futebol, então eu tinha que ter uma bagagem maior nessa área para as pessoas conhecerem essa minha nova versão. Então hoje eu já venho sendo reconhecido não como só o Vitor Andrade do Globo Esporte, mas agora o Vitor Andrade do Expedição Goiás, do modo avião. Perfeito. Então, e é um processo que durou pouco tempo, né? Assim, eu acho que 1 ano para conseguir colocar na TV. E só para finalizar essa parte que você falou, eu sempre tive assim muita meta, sabe? Desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar como repórter esportivo e repórter de TV. O molequinho, aquele magricela era exigente, né? Então, e foi isso, cara. Eu lembro que logo que eu formei, o meu pai chegou a falar pra mim assim... Eu fiquei 1 mês, cara, em casa, esperando chegar alguma coisa, né? E eu sabia que eu queria era TV, era só nessas condições. E aí meu pai falou assim, pô, vai na rádio, pô. Eu falei, pai, eu não quero trabalhar na rádio. Não faz nenhum sentido. Não quero, não é minha praia. Jornal impresso. Eu falei, piorou. Eu falei, não quero, eu quero TV. E aí deu certo de fazer um teste em Tumbiara pela TV Anhanguera. Eu fui, passei. E foi aí que começou um processo bem lento, né? No começo você acaba fazendo matéria de tudo, mas é uma escola, cara. Eu participei daquele Passaporte Sport TV, que daria pra gente ficar um programa inteiro falando, assim, pra ser correspondente internacional pra Copa do Mundo. Você sabe dessa história. Bateu na trave. Bate na trave, foram, acho que, quase 10 mil pessoas inscritas e eu participei de 9 etapas. Na última, entrevista individual com o diretor de Sport TV e eu, recém-formado. Eu tinha passado numa etapa anterior, que tinha que fazer uma reportagem em Petrópolis, liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe... Acho que vai dar certo. Tem mais jeito, não. Mas agora, E tinham 21 pessoas e eles chamaram 8.
E nessa entrevista, cara, eu acabei falando demais. Tem uma dica aí. Cara, pergunta... Tem uma dica aí pra mim? Responde. Eu não falo muito. Responde o que te perguntarem, gigantão. Meu amigo, minha amiga. Então, assim, eu fui querer falar muito. E tinha uma psicóloga, tinha editor-chefe, tinha o diretor do Sport TV. E a psicóloga foi o problema, entendi. Cara, eu falei duas coisas, assim, que quebraram minhas pernas no meio, né? Uma delas, eu lembro que era... que eles perguntaram, eu fui querer ser meio poeta, falei assim, imagina um jogador de futebol que sempre sonhou. Eles falaram assim, você faria produção? Eu falei, na minha cabeça, eu falei assim, imagina um cara que sempre sonhou ser atacante, goleador, referência do time. Você pode colocar ele lá na zaga, mas ele quer meter gol. Mas é burro pra caralho. Entendeu? A zaga eu quis dizer era produção. Eu falei, não, meu irmão, eu quero ser... capitão do time, que não sei o quê. E na minha cabeça eu tinha arrebentado no discurso. Naquela bolinha lá, trabalho em equipe, já um xizinho. Assim. Não, outra coisa. Depois eu descobri que você ia ter que... Cada um ia ficar num país desse e você ia produzir as suas matérias. Não ia ter um produtor pra você. Uhum. Então eu tenho certeza que isso aí já me Te derrubou. pegou. Aí desses 21 eles chamaram 8 e eu fiquei de fora. Mas eu percebi, cara, que eu acho que tudo tem acontecido na hora certa na minha vida. Impressionante. Eu acho que eu não estava preparado para uma missão dessa. Não. E o interior foi uma escola muito boa para mim, muito importante. Manda ver. Arrebenta aí no chocolatinho. Já que a gente não oferece. Já que você não oferece, eu trouxe para você também. Olha só. A marca aqui, ó, é supino. Já que você não tem tempo para ir para academia, mas se eu trouxe um supino para você. Já fica igual o seu, assim, só de... Não, precisa treinar um pouquinho. Entendi. Então você tem que achar um tempo para ir para academia, viu? Então eu vou guardar com carinho quando eu for treinar. Isso. Essa marquinha aí, ó, inclusive, agora que eu posso fazer comercial, Supino. Me patrocina aí, né? Tô fazendo de graça pra vocês. Não tá patrocinando. Você sabe que o espaço aqui vale milhões, né? A Supino amanhã ela vai vender assim, 200% a mais. Eu acredito nisso. A gente compartilhando coisas da vida, eu sempre percebi que você era inquieto, assim, no sentido meio como eu, assim, de querer tinha alguma coisa ali em redação que você achava que não ia ser pra sempre, né? Você sempre falava assim. Eu trouxe até água de coco, porque eu fiquei com medo do Theo não oferecer nem água aqui. Puta que eu Mas ele ofereceu. Não, dá Tô pra ver. Impressionado com a estrutura aqui. Cara, tá vendo? Ele vive essa coisa do atleta, né? Do esporte. Dá uma olhada nisso. De onde que você acha que veio essa parada aí, meu irmão? Cuspi no microfone. Cuspidinha com chocolate. Do Vitor Empreendedor. Porque tem muita gente que ama televisão como a gente ama, como você ama, e que acha que fica agarrado a alguma coisa lá e tal, e de repente não dá esse passo. Você teve um monte de oportunidade, chegou a estar na Globo, Nacional, tudo mais. Qual foi a sementinha dentro do Vitor que fez ele, não, eu quero mais, eu posso mais, não é nem querer, é saber que pode. Eu fiquei me imaginando a longo prazo, assim, tem muita gente que ficou 10, 15 anos na emissora para conquistar, para chegar onde queria. E nesse intervalo, cara, eu queria estar bem diferente. Eu não queria... Não é que eu fosse perder todo esse tempo, mas seria uma rotina, cara. Eu ia ter que abrir mão de muita coisa. Então eu coloquei na balança, eu falei, cara, vale a pena? E tem um outro lado ali, uma outra possibilidade que pode ser ainda melhor. Então eu vou arriscar. Uhum. Eu acho que a gente tem... Isso vale não só para o esporte, eu acho que vale para a vida. Às vezes a gente tem que arriscar. Tem um trecho de um filme, não sei se você já assistiu aquele filme do Jim Carrey, foi o primeiro filme que ele fez fora da comédia, que ele saiu da zona de conforto. E eu achei espetacular. Acho que é 23, se eu não me engano, ou 21, 20, uma coisa assim. No final do filme... É aquele de Momento Sem Lembranças? Não. O Jim Carrey você sabe quem que é, né? Puta que eu pariu, velho. Sim, pelo amor de Deus. Tem 37 anos, é um ídolo da minha vida. Tá. Da minha geração. Acho que é 23. Vale a pena, cara. É um filme de drama. 23 eu não sei qual é, não. Achei que você fosse falar aquele de não sei o quê, não de Uma Mente Sem Lembranças. Não. É um mais recente que ele fez. E aí no final do filme ele fala assim... Então se não é o primeiro, tá vendo? Ele fala assim em inglês, mas deixa eu lembrar a tradução assim. Se você... Não tem um destino, só tem diferentes escolhas. Algumas são fáceis e algumas são mais difíceis. E são essas últimas as mais importantes, porque são elas que nos definem como pessoas. Que isso. Não sou eu que tô falando, tá, gente? Foi o Jim Carrey no filme. Que e isso. eu acho, e aquilo eu peguei. Apaixonei. E aquilo eu peguei pra vida, cara, porque a gente tem tem decisão que é muito difícil, cara. Você acha que foi fácil pra mim sair dessa zona de conforto e começar uma parada do zero? Foi uma coisa muito difícil, entendeu? Mas você tem que... E eu tô até hoje
na verdade, nesse processo de construção. As coisas estão se encaminhando, né, numa velocidade até que tem me surpreendido, mas é aquele trabalho de formiguinha, cara. Todo dia você tem que ir fazendo o seu jardim ali. Você não pode... Vai ter dia que você vai estar naquela vontade assim, pô, cara, hoje eu só queria ficar nessa serra aqui, vendo essa vista, esquecer do mundo. E tem dia que você faz isso, você se permite, entendeu? Só que aí depois você tem que trabalhar 2 dias a mais. Lembrei de uma história aqui boa, né? Eu, nessa época que eu era o editor da nossa empresa de 2, eu tava ali, levava assim, 5 horas pra editar uma coisinha desse tamanho de 1 minuto, e aí era lá no quarto do meu apartamento, lá do setor Bueno, né? Aí eu tava ali editando, já era tarde da noite, e eu olhava pro lado, você aqui, ó. Vitor, acorda aí, me dá um apoio. Não. Foi mal. Cara, se tivesse como a gente ter esses registros, isso ia ser sensacional, cara. Eu lembro, agora você falando, eu lembrei. Você e o Douglas, tem uma que você tá lá e a gente... Cara, porque quem vê hoje, às vezes, assim, tudo, né? Você com algumas empresas, eu falo brincando 35, mas claro que não são 35, são umas 32, né? Então a gente vê, assim, quem vê, fala, a vida desse cara é muito boa, mas, meu irmão... A gente já ralou e a gente tem ralado bastante. E rala demais. A vida é boa, mas não é boa sempre. E muito menos com dinheiro sempre, né? E a galera que vê no ar, tem visto agora na TV Anguera e também nas redes sociais, é um programa de viagens. O cara só vai para lugar paradisíaco. Vi várias vezes comentários de gente falando assim, porra, isso é o emprego dos sonhos. Claro. Isso aí é a vida que eu sempre quis. Esse cara ele não trabalha, não. Ele só se diverte, meu irmão. Vai ver o que rola nos bastidores, entendeu? Mas eu te garanto que mesmo sendo um processo árduo, é muito mais divertido agora, muito mais legal, porque eu tô numa leveza, numa vibe tão boa, assim, tão alto astral na minha vida, porque eu tô fazendo uma parada que mesmo que alguns dias eu tenha que ficar de madrugada acompanhando uma edição, fazer um roteiro, mas é uma parada que eu sinto um calorzinho aqui, sabe? Que eu gosto. Entendeu? É bom, não é? Porra! Tem uma coisa que eu acho que a gente precisa contar, cara, aqui, que você... Porque o Vitor saiu da Globo, teve lá desafios, saiu da Globo, aí criou um projeto, que era um projeto que tinha tudo a ver com quem ele é, o que ele gosta, então ele não teve que inventar um posicionamento, porque o posicionamento já era dele, já era um prazer, enfim, uma satisfação verdadeira de viajar e de contar histórias, né? E aí teve um período de criação desse projeto. E aí você conseguiu vendê-lo para a Globo, né? É essa história que eu gostaria que você contasse. Aí o Vitor, ele saiu do offline, né? Televisão é um veículo offline, criou um projeto digital no YouTube e voltou para o offline, porque conseguiu vender esse mesmo projeto para a TV Anhanguera, que é, enfim, afiliada da Globo em Goiás. Então conta como que você fez para vender esse projeto lá para a Globo, porque você criou um projeto digital e conseguiu entrar num veículo tradicional. E o que temos de surpresas aí para os próximos passos? Mas conta aí para a galera porque você encontrou um nicho, né, bro? Acho importante você explicar isso. Você encontrou uma oportunidade que a TV Anhanguera iria gostar. Conta como você fez isso. Acho que é legal falar que a TV Anhanguera acho que nunca teve um programa nesse estilo de esporte em contato com a natureza, de viagens, desbravando paraísos escondidos. Então é uma novidade na grade. Já tiveram outros bons programas, mas com um perfil diferente. Então, poder desbravar o nosso estado, mostrar esses paraísos escondidos, o que nosso estado tem de melhor, e fazer isso com a minha linguagem, com o meu perfil, porque não é um padrão de reportagem, né? A gente faz uma imersão naquele lugar, você vive aquilo ali, aquela experiência, e mostra para a pessoa como que é estar lá. Então, ela vai se sentir ali. A gente estava conversando aqui que, agora há pouco, eu não tenho aquele padrãozinho de off, de gravar coisa no estúdio aqui. Eu gosto de gravar tudo lá na hora, entendeu? Eu acabei de fazer uma aventura ali, uma escalada num paredão de rocha. Eu tô todo lascado e depois, na sequência, meu irmão, liga essa câmera aí, vamos falar agora, entendeu? Porque é no calor do momento que sai, é melhor... Porque depois que você vai pro estúdio, 3 dias depois você vai escrever um texto. Cara, não é a mesma coisa. Então, eu acho que essa naturalidade, isso é muito importante. Então, percebam que isso é uma coisa, que é uma linguagem que você criou, né? E que é totalmente possível no digital. E que até outro dia não seria possível numa televisão tradicional. Exato. Então, numa TV tradicional, eu talvez não conseguiria ter
a abertura, por mais que eu já tivesse há mais de uma década na televisão, de fazer uma coisa assim do jeito que eu sempre quis. Porque o formato, acho que você não pode quebrar tanto. Hoje em dia tem mudado um pouco, né? Mas a verdade é que nesse programa eu mudei totalmente, cara, o estilo que eu vinha fazendo na reportagem. Então, uma parada que eu vivo mesmo, que eu faço uma imersão, que eu pratico o esporte em contato com a natureza. Então, isso tem sido muito legal. Ter a minha linguagem, eu estou na direção e na roteirização do programa. Então, isso vinha sendo mostrado em rede social já durante um ano. Não estava com aquela repercussão toda, porque, como eu disse, até o YouTube foi recém-criado, né? Então, eu queria ter mais visibilidade para esse projeto. Você foi criando uma base primeiro. Foi. Então, isso foi dando uma repercussão. Foi muito legal o FICA, cara, a vitrine que a gente teve no FICA. Eu, pela primeira vez, dirigi e roteirizei um documentário que foi exibido no FICA, que é o Festival Internacional, né, de Cinema Ambiental, um dos maiores do mundo. Então, isso me ajudou bastante também. E aí chegou a oportunidade, né? O pessoal... Eu já vinha em contato com o pessoal da TV Anguera, a direção de programação, e o pessoal me chamou para uma conversa. Eu passei para eles um roteiro prévio de como seria. A princípio eu lembro que seria um top 5 assim, de destinos, né? E acabou virando um top 12. Hoje acabou, tá legal, vamos mais. E hoje a gente fechou um contratinho lá de 12 programas nessa primeira temporada. 1 milhão por programa, tô sabendo os bastidores. Cara, pra te falar bem a verdade, nesse começo agora, na TV Anguera, acabou que foi um acordo pra mim que ficou muito legal, porque assim, eu não tô pensando só na parte financeira, eu tô pensando em projeção. Aquele velho ditado, né? Outdoor vazio não vende anúncio. Então eu precisava mostrar o que era o projeto. E tá dando uma repercussão gigante, porque a audiência lá em cima, nas tardes de sábado, pico de audiência e aceitação comercial também, tudo tá indo muito bem. E é uma coisa que eu não vou poder dar detalhes, mas eu adianto que... Já virou estrela, já não conta mais os bastidores. Quando era pra contar desgraça, me ligava a qualquer momento. Agora é isso igual, aí, né? igual jogador de futebol que antes de assinar o contrato, normalmente você não fala o time que você tá indo, né? Como já tá uma coisa já bem encaminhada, eu posso dar o spoiler que o modo avião, o Expedição Goiás, ele não vai estar apenas no nosso estado a partir do ano que vem, ele vai estar também sem fronteiras aí, nacional e internacionalmente. Uma salva de palmas. Eu vou levantar minha plaquinha aqui, ó. Eu já sabia. E aí sim, cara, pela primeira vez, a gente teve um acordo comercial interessante, assim, que, digamos, não é ainda o que eu imagino, mas pelo menos vai pagar os custos de produção que a gente teve nessa primeira temporada, que, meu amigo, foram bem grandes. Assim. Já paga o IPVA da Ferrari. A gente quis manter, como eu falei, um padrão de qualidade, porque eu poderia muito bem ir só com uma GoProzinha ali, fazendo um material em primeira pessoa. Eu sei operar drone, sei operar câmera, mas eu quis manter esse nível profissional e foi um investimento para mim. E a parada tá tendo um retorno, entendeu? Nós, jornalistas empreendedores, é natural que a gente usa muito das nossas aptidões, que a carreira nos trouxe para gerar negócios e fazer a coisa acontecer. Tem muita coisa que eu fui observando você falando e já fui identificando que são coisas que você usou para o sucesso do seu projeto. Uhum. Mas depois eu falo o que eu observei. Primeiro eu queria saber. O que a carreira como jornalista, o que a televisão, o que as suas aptidões como repórter te ajudaram, te influenciaram no sucesso do teu projeto hoje? Eu diria duas coisas, que lembrei de bate-pronto aqui agora, que eu citaria nesse processo aí. A primeira delas é uma palavrinha que eu gosto de bater nessa tecla, cara, que é a sensibilidade. Porque tem 100 repórteres e 100 vão fazer 100 reportagens completamente diferentes naquele mesmo lugar, com aqueles mesmos personagens, mas sempre vai ter um que vai ter um olhar diferente. E essa reportagem acaba ficando diferente por quê? Porque ela ficou com um olhar mais humano, sabe? Mais sensível. Então essa sensibilidade eu acho muito importante, cara. Você sempre se colocar no lugar de quem tá vendo do outro lado da câmera, né? Fazer uma parada, um texto, um roteiro, pensando já nos primeiros segundos. Essa pessoa, cara...
eu quero a atenção dela de agora até o final. Eu sempre quis começar bem e terminar bem um texto, principalmente. Isso para mim sempre foi fundamental. Então, essa sensibilidade, eu acho que é o primeiro ponto. E é uma característica de jornalistas, de bons repórteres. Eu acho que é um pilar fundamental. Você não querer fazer só aquele leadzinho, sabe? O básico que todo mundo faz. Uhum. E o segundo ponto é buscar sempre um diferencial. Então, eu acho que sempre tem... um dos diferenciais no meu projeto é o quê? Fugir de pontos turísticos e desbravar paraísos escondidos. Lugares que as pessoas normalmente não vão, não conhecem. Então, eu acho que o caminho é esse, é ter sensibilidade, um olhar mais humano e buscar sempre um diferencial no assunto que você tá querendo fazer. Então, porque essa combinação é perfeita, cara, né? Se você vai fazer uma coisa que tá todo mundo já acostumado a ver na concorrência, em outros canais, seja lá onde for, a chance de você ter sucesso é mínima. Ainda pode ser que você consiga, num tema que está batido, você consiga ter sucesso como? Tendo uma visão diferente, um olhar mais sensível, essa sensibilidade. É possível. Mas se você junta um tema diferente do que as pessoas estão acostumadas e com um olhar bem humano, fazendo uma amarração de texto, de imagens, ter aquele cuidado, né, de fazer um bom texto conciliando com as imagens, aí vai embora, entendeu? E aí é um formatinho de bolo, né, cara? A gente vai fazendo ali, às vezes uma receita não dá certa. Outra dá. Aí outra dá, e aí você vai, pô, então o caminho... E hoje eu sei que no meu projeto, eu meio que adotei um padrão, que é esse padrão de imersão que eu falei, de gravar as coisas no calor do momento. A gente sempre faz, até os filmmakers que vão comigo, eles já sabem que antes da aventura tem uma fala, a gente vai fazer isso, isso, isso. Ó, a gente vai subir agora, a gente vai subir um paredão de 30 metros mais ou menos, olhando assim assusta, é o equivalente a, sei lá, um prédio de 10 andares. Você imagina aí, você está escalando o seu prédio, loucura, né? Então, eu não sei o que vai virar. Você sabe, você começa a conversar, cara. Eu tô conversando com a câmera aqui, batendo um papo, como se estivesse falando com você. Então, essa pegada, eu não abro mão. De conversar com as pessoas, como se eu estivesse sendo entrevistado, entendeu? Eu não vejo eu fazendo aquela passagem, que é o termo que a gente usa. Eu não me vejo fazendo passagem mais, gravando off. Então, sempre tem, antes das aventuras ou de uma gravação... Eu percorri agora a rota de queijos e vinhos, que muita gente acha que só tem no sul do país. Que aventura. Difícil essa. É difícil. Só que... Enchi a cara de vinho. Não, olha só. A gente percorreu agora nessa última gravação. O primeiro dia foi percorrendo a rota de queijos e vinhos e o caminho de Cora, que é em homenagem à Cora Coralina, um circuito que tem poesia e tal. E eu podia muito bem ter ido só para encher a cara e degustado, né, os queijos, né, as queijarias. Essa parte ficou com o Douglas. Exatamente. Só que eu quis percorrer esses lugares com uma aventura. Então, nesse caminho de Cora, que são mais ou menos uns 300 quilômetros, a gente obviamente percorreu parte dele, entre Pirinópolis, Cocalzinho e Corumbá. Então tem algumas placas de poesia, né, em homenagem à Cora, circuito de terra e tal. Muita gente faz isso de bike, a gente fez a pé. E olha que meu preparo não tá dos melhores para corrida, né? Mas eu convidei ele é um ultramaratonista idoso, tem quase 70 anos de idade, e ele é deficiente visual. E eu fui o guia dele, cara. Foi uma experiência muito nova para mim, porque assim, a gente passou por muita subida, morro, descida. A gente pegou muita subida e em 4 momentos ele tropeçou e ia caindo, cara. E aquela questão de instinto. Você vai e puxava ele me agradeceu muito depois, porque ele falou assim que aconteceu várias vezes dele cair de cara no chão, porque o guia vai junto, né? Uhum. Então, assim, aquela questão do instinto acabava puxando. Então, foi uma experiência muito legal. Então, a gente foi percorrer esse caminho com um atleta paralímpico, idoso, que, diga-se de passagem, tem
um físico 1000 vezes melhor do que o meu. E foi muito divertido, entendeu? Então... Você tá fazendo coisas assim que você nunca imaginou, né? Não, cara, eu vou guiar um atleta cego numa estrada... Cara, a gente tomando vinho, comendo queijo? Sabe, umas paradas, tipo... Já tinham mostrado pouca coisa do Caminho de Cora, mas dessa forma, como a gente vai mostrar, cara, a gente... mergulha de cabeça no negócio mesmo. Esse sábado eu já aproveito para fazer, não sei quando que vai ser divulgado. Fala aí, porque no outro sábado vai ter também, manda ver. Mas vai... normalmente por volta de 3 da tarde, né, o nosso programa na grade da TV Anhanguera. E vai tá muito divertido, cara. Tem escalada, tem rota de queijos e vinhos, tem eu com o seu Francisco no Caminho de Cora. Não, loucura. O Vitor falou aqui 3 pontos que eu quero que você, jornalista que está aqui nos assistindo, aliás, obrigado pela sua audiência aqui na última pauta, 3 pontos que são características do jornalista, no caso do Vitor especificamente, jornalista de TV, que ele conseguiu trazer para um projeto digital e não à toa esse projeto deu certo, ou está dando certo. Então, lembre-se, o Vitor falou aqui sobre... Olha, eu tenho assim o hábito de olhar para a câmera e fazer uma coisa bem conversada, como se eu estivesse ali junto. Característica de jornalista de TV. Aprendeu na televisão, certo ou errado? Sim. Segundo ponto, o Vitor usou o networking, que ele já tinha e construiu durante esse período de televisão, para fazer o quê? Depois que o projeto dele estava pronto, ele fez o quê? Ele foi lá, tomou um café com a Brenda, tomou um café com o pessoal lá da programação da TV Anhanguera, falou, vocês lembram de mim, eu sou o Vitor Andrade, trabalhei aqui e tal, e esse é o meu novo projeto. Então, networking, outra característica importante que o jornalista tem, e um olhar humanizado para fazer um conteúdo com uma qualidade muito alta, porque o Vitor é roteirista, diretor. Onde que você acha que ele aprendeu tudo isso? Na televisão. Tem muita gente fazendo conteúdo na internet, mas pouquíssima gente que realmente sabe construir um conteúdo. Então, olhar de jornalista, oratória e networking, 3 características que o Vitor usou para fazer o negócio dar certo. E aí eu te pergunto, mano, como é que você está fazendo para ganhar dinheiro com isso? Porque eu acho que esse ponto é importantíssimo de você explicar. Como que você entendeu a oportunidade comercial? Bom, vamos lá. Hoje em dia tem as leis de incentivo. Eu ainda não estou em nenhuma delas, mas pretendo estar em breve agora. Estou fazendo um projeto pela Lei Rouanet, que já está aprovado. Isso vai me dar uma estabilidade para 2025, né? Não, ainda não, a gente nem enviou, mas assim, eu tô em contato com uma equipe do Rio, que o pessoal tem um percentual muito grande de aprovação, assim, né? Porque querendo ou não, cara, pega muito essa questão de edital, sabe? Você tem que estar com uma coisa muito bem amarrada. Não basta você ter uma ideia. Você tem que estar com tudo conforme prevê o edital. Tem um monte de detalhe, né? Então, essas leis de incentivo, no caso nosso mais específico no momento, é a Lei Rouanet, que a gente está tentando esse respaldo financeiro. Só para te ajudar aqui num detalhe, Lei Rouanet, que tem a ver com o projeto da cultura, e o Vitor conecta o projeto dele com a questão cultural das regiões que você visita, correto? Perfeito, isso. Okay. A gente faz todo um planejamento, uma planilha orçamentária, que dá uma margem para a gente poder trabalhar e desenvolver o projeto. Mas nesse momento, aí você pergunta, nesse momento, como eu disse, o projeto está na TV Anhanguera, mas tem sido mais um investimento do que propriamente eu estou ganhando com isso, né? Porque o projeto, só de estar passando na TV Anhanguera, já despertou interesse, já de um canal da Globo, de TV fechada. E isso já foi legal porque esse canal já comprou os direitos do Expedição Goiás Modo Avião. Então, para a próxima temporada, exatamente, a próxima temporada a gente teve uma negociação e aí já é um valor que já pelo menos sustenta o projeto. Agora, para a gente ter aquela margem de ter, obviamente, um percentual de sobra para você ter um lucro você não pode meramente empatar, né? Então, no momento, o projeto tem se mantido. Legal. E eu acho super normal, porque acontece com muitas empresas, né? Dificilmente uma empresa já começa decolando no primeiro ano. No nosso caso, eu diria até que a gente tem decolado, porque nem tudo é dinheiro, né? Eu vejo como oportunidade. A gente está numa vitrine, a gente está no outdoor, e outdoor vazio não vende anúncio. Eu bato nessa tecla e Mas outdoor cheio vende. Vende, e a gente tem vendido muito bem a nossa imagem, porque tanto que despertou interesse
de um canal da Globo, que a gente vai ter agora um alcance nacional e até internacional. E acredito, me corrija se eu estiver errado, que você agora, nessa nova oportunidade, tudo que for comercial, tudo que você usar, suas camisetas, seus equipamentos e tal, você pode fechar acordos de patrocínio que vão vir para você. Isso se eu fizer dentro das minhas redes sociais. Perfeito. Então, eu tendo mais visibilidade estadual, nacional e internacional, esse é um outro ponto que a gente consegue trabalhar, tendo patrocínios diretos. Então, é automático, chegam marcas querendo algum tipo de permuta ou um trabalho mais específico, né? Querendo vincular a minha imagem à marca deles. Aconteceu com a Decathlon, por exemplo, né? Exato. A gente fez isso quando não estava nem na TV, né? Perfeito, ainda só no digital. Eu fiz parcerias grandes assim com a Decathlon, com a Jeep. Naquele primeiro momento com a Jeep foi uma parceria de uma permuta mesmo, né? Eles me cediam um carro, combustível para todas as minhas viagens. Então, a gente espera agora já, com essa visibilidade, o projeto crescendo, que além da gente ter, por exemplo, um carro na próxima expedição, na próxima temporada, a gente já espera a gente ter não só o carro, mas um patrocínio financeiro. Então, além dessas... Então, resumindo aqui, as formas da gente conseguir rentabilizar num projeto como esse. As leis de incentivo, no caso, a gente tem agora buscado, o foco tem sido a Lei Rouanet. Segundo ponto, você vender os direitos de imagens desse seu programa para uma emissora de TV fechada, no nosso caso. Que é muito mais nichado, canal, né? É um nichado, é um canal da Globo que a gente fez uma negociação e nosso projeto, que foi exibido em nível estadual, vai estar agora para todo o Brasil, né? E o terceiro ponto são os patrocínios diretos, que a gente consegue, à medida que a gente vai ganhando visibilidade em rede social e também na TV, os patrocinadores vão querendo vincular a nossa imagem à marca deles. Então, hoje, são essas três formas que a gente tem buscado verba, não só para se manter. Então, esse primeiro ano, plantando a sementinha. Normal. O segundo ano, é isso aí. o segundo ano, eu espero fazer uma segunda parte desse podcast com você e falar assim, estourei, moleque! Bora, Estourar terminando. o champanhe, assim, ó. Aí vamos fazer em cima de uma montanha, pra ficar com a cara do modo avião. E aí você vai fazer... Exato, ó. Quem sabe a gente não programa uma... Você me convidou para vir aqui agora, eu convido você depois para uma aventura aí. Entendeu? Muito bom. Espero vocês, assim, uma coisa de leve, por exemplo, descer um rapelzinho de uns 100 metros de altura. Ao invés da última pauta, vai ser o último salto. Ó, moleque, bom demais ter você aqui. Não acabou ainda não, temos umas perguntinhas para te fazer. Mas eu queria falar assim eu que, ia olhar as horas aqui, eu fui ver que meu relógio parou, você acredita? Não, tá tranquilo ainda, 3 horas. Tem muita conversa ainda pela frente. Última pauta, a última pauta é o nosso projeto dedicado a você, jornalista, que tá aí ralando, a gente sabe que você trabalha muito mesmo. Eu e o Vitor trabalhamos demais e a gente trabalha até hoje mesmo, trabalhamos na televisão e nunca paramos. Então é dedicado a você, jornalista, que tá querendo encontrar inspiração para fazer o seu próprio projeto e começar a bater asinhas, fazer que nem esse aviãozinho aqui, ó, voar para novos ares e entender que todas as suas aptidões também são muito importantes e podem ser usadas para construir um projeto muito legal. A última pauta está no Instagram, está no TikTok. Os episódios completos, como esse com o Vitor Andrade, você vê no YouTube e escuta completão também no Spotify. Essa primeira temporada é dedicada a receber meus amigos. Amigos que, como o Vitor, tiveram a coragem, a energia e a vontade de fazer esse mergulho. No caso do Vitor, mergulho em águas naturais e piscinas e cachoeiras. E também em buracos que você não sabe o fundo. Esse é o Vitão que está aqui contando. E é o meu trabalho, viu? Você acha que é só diversão? É diversão, mas é trabalho também. E o mais legal é que, assim, tá aqui contando, né, de todo esse momento que dá até brilho nos olhos desse meninão aqui que eu conheço tão bem. Mas o Vitor passou por vários momentos difíceis. Vamos recapitular um pouquinho? Você tava ali numa fase, na sua reta final dentro da televisão, você tava meio tristão, né? Por que a televisão não tava mais te dando todo esse prazer? Começou a bola na fogueira agora, né? Sem bolas na fogueira. O que dentro da televisão já não cabia mais dentro do seu coração, assim, que você tava de saco cheio? É porque eu fiquei, mais de uma década falando basicamente de futebol. Eu gosto, mas
chega uma hora que você quer fazer umas paradas diferentes, né? Eu queria fazer algo parecido com o que eu tô fazendo hoje, e na televisão eu não tinha essa abertura, o que é normal, né? Eu até falei no começo aqui, é uma guerra de audiência, e o que tá mais audiência hoje é o futebol. Entre uma matéria aqui falando do treino do Vila Nova e uma matéria de rapel descendo uma cachoeira paradisíaca, Por incrível que pareça. a galera vai preferir ver o treino do Vila Nova, entendeu? Então, assim, Não entendi, mas é a realidade. Então, a torcida do Vila é grande, cara. A torcida do Vila é O cara grande. já tá. A torcida Esse é o vício de quem trabalhava com futebol. Já não pode falar mal. Eu não estou falando mal, mas assim. Viu? Ó, não eu prefiro ver cancelem aí. cachoeiras. Inclusive, Vila! Mas você já não conseguia mais trazer essas suas ideias. Cara. E assim, eu tava sugerindo umas pautas bem legais. Eu lembro que tinha uma pauta muito massa pra fazer em Fernando de Noronha. Lutei muito por essa pauta. Acabei saindo da Globo e não fiz. Agora vai fazer. Aí sempre tinha assim, mas tem um treino do Santa Cruz ali, cara. Tem um jogo do Náutico, né? Tem que cobrir o Fortaleza e tal. Meu Deus do céu, cara. Mas é isso. Resumindo, eu fiquei um pouco frustrado nesse sentido, porque eu queria fazer coisas diferentes. Acaba que os times de lá não estavam muito bem. Essa realidade não mudou muito, né? E acabava, a gente ficava meio que no anonimato ali. Quando eu estava aqui em Goiás, eu estava na apresentação do programa e tinha muita visibilidade. Isso é questão de momento, né? Os times lá não estavam bem, e isso refletia muito na repercussão do nosso trabalho. Então, eu estava sentindo que eu podia render muito mais do que eu estava rendendo lá. Isso me deixou um pouco acomodado e com muita vontade de voltar. E para voltar, eu fiz meio que um esquenta, um aquecimento. Você lembra? Você chegou a me ajudar nesse processo aí. É até importante eu falar, porque eu cheguei, voltei assim sem muita perspectiva. Sabia que eu queria tocar esse projeto, mas foi muito na raça. E vocês me deram um suporte grande nesse começo, né? Porque vocês cederam aí equipamentos, edição, nunca me cobraram nada por isso. Foi... Não teve não, né? Não, cobrança não, mas enfim, era o mínimo, né? A gente é amigo. Né? A gente teve essa mas sociedade. o fogo era seu. Né? E vocês souberam, assim, foi muito bacana, porque vocês não tinham obrigação nenhuma de me estender a mão, e vocês me estenderam, né? Você, o Douglas, né? E foi o start, foi o começo de tudo desse projeto. Inclusive o Theo ficou amarrando aquilo ali durante até poucos meses atrás, que é natural, tipo assim, a gente começou junto esse projeto, mas na hora que o negócio estourar, a gente tá junto, né? E aí eu falei, claro, só que hoje, cara, como eu disse, o Theo tá com umas quase 40 empresas, então o que é um moto-avião pra ele, né? Explica direito pras pessoas aí o que aconteceu. Que... Não, só explica, conta a história, porque o modo avião, assim, justiça seja feita. Não, justiça seja feita. Ideia do Vitor, sonho do Vitor desde o início, e aí quando você chegou, o Vitor ainda não tinha a possibilidade de ter uma equipe e tal, aí pediu uma força pra mim e pro Douglas, e aí durante um tempo foi a Like You em parceria com você, e depois de um tempo eu vi que não fazia mais sentido eu participar, porque eu não estava contribuindo. Só que a parceria era a seguinte, eles me cediam câmera, edição, esforço, e eu cedia... O sonho, que hoje né? deu certo. Então é o que ele tá dizendo, é só porque eu em algum momento ali eu falei assim, Vitão, acho que eu tô mais atrapalhando do que ajudando. Vai embora. Foi isso, cara. Mas assim, o projeto é todo seu. Isso é legal, que a gente torce muito um pelo outro, né? Então foi o que eu falei, quando eu voltei, eu sabia que meu caminho não era no jornalismo, assim como meu caminho não era na Like You, porque eu sabia que vocês já estavam caminhando bem, sem a minha presença. E eu tinha que tocar esse projeto, né? E paralelamente, né, você sabe disso, mas eu tenho trabalhado ainda, que é uma coisa que hoje me sustenta também. A gente tem lidado com alguns imóveis, construindo casas, tem a estância ali que a gente estava criando uns peixes, sabe? Vai fazendo um pouquinho de coisa ali, porque assim, a gente vira a chave, põe um chapéu, uma botina e vai trabalhar, cara, no campo. É isso. Quem diria que paguei língua, né? Nunca fui aquele perfil agroboy nem nada, mas volta e meia, pega o saquinho de ração ali, coloca aquela trilha sertaneja, chega com o chapéuzão. É bom você contar isso pro povo saber que assim, a luta não para, né? Cara, porque assim, eu tenho o meu foco é esse projeto.
Só que, como eu disse, nesse primeiro momento, ele está sendo um investimento, né? Eu estou plantando uma sementinha. Então, paralelamente, eu tenho feito essas outras coisas para me manter. Mas o foco tem sido mergulhado nesse meu projeto, porque eu acredito muito nele e prova disso é que as coisas estão acontecendo, né? Claro. Então, agora teve a compra dos direitos, né? Que ele vai estar agora em nível nacional. Que ele não vai falar. No canal Eu tô X. vendo se esse momento veio, mas não vai falar, Lari. Não tem jeito. Mas a gente já sabe que é na Globo. Canal Globosat. Mas se precisar, a gente corta essa parte. Eu vou contar um pouco da minha história para te preparar para a sua pergunta, enquanto eu conto, você pensa. Eu acredito que todo mundo tem um momento que dá um estalo e você fala, tô me encaminhando para a transição. Eu tive meu momento. Me preparar para minha última pauta. Eu tive um momento que eu decidi. Era véspera de Natal, e eu vou te perguntar qual é o seu, tu vai pensando aí. Era véspera de Natal, eu estava ali com a equipe da TV Anhanguera, estava de plantão, era tipo dia 24 de dezembro, tipo 10 horas da noite, eu estava com a equipe de plantão parado dentro da viatura, da TV Anhanguera, e vendo no Instagram minha família, meus amigos, todo mundo em família, em volta da árvore, etc. E aí eu ali com os meninos no carro, eu pensei assim, eu estava esperando porque ia sair um padre de uma missa e a gente ia entrevistá-lo para fazer uma matéria para o Bom Dia Goiás no dia seguinte. Isso foi em dezembro de 2019, ano anterior à pandemia, né? A gente já tinha a nossa empresa, a gente já tinha a Like You. E nesse dia, eu, por um momento de reflexão ali, eu meditei e pensei, é o último Natal que eu vou passar de plantão em uma televisão. É o último. A minha decisão foi naquele momento. Mas eu já vinha me preparando junto com você e alguns anos antes para minha última pauta. Eu estava me preparando, eu estava estudando edição, a gente estava ali. Então, eu queria saber qual foi o momento que você falou assim, deu, eu vou mudar esse jogo aqui. Teve esse último momento, assim, que foi uma virada de chave, mas na verdade isso foi acontecendo aos poucos, né? À medida que eu queria fazer certas pautas e não rolavam certas viagens, antes era questão da pandemia. O que eu entendo também, né, como eu disse, uma guerra de audiência, mas eu queria fazer umas coisas diferentes. Agora, eu lembro bem que uma virada de chave, inclusive eu nunca falei sobre isso, mas nos bastidores você sabe, eu já tinha pedido pro pessoal que eu queria sair. Né? Da Globo? Da Globo. Já tinha tido umas 2 reuniões que eu não estava me sentindo mais tão útil, né? E na verdade eu queria fazer umas coisas diferentes. Eu queria bater asas, tocar isso no meu novo projeto. E você estava triste também, né, bro? Longe da família, você estava no Nordeste. Eu lembro disso. Eu queria voltar. Estava numa fase triste. Né? Eu queria voltar para Goiás. Então eu estava me preparando para que isso fosse em janeiro, né? Esse recomeço, né? Mas eu já vinha nos bastidores movimentando esse meu novo projeto. Janeiro de 2023. 2023. E teve um jogo, não lembro muito bem qual foi o jogo. Eu fui para esse jogo, mas assim, bem desmotivado já. E quando você tá ao vivo, cara, você não pode transparecer. Assim, uma coisa que eu sempre tive muito, que nem eu sei como que eu conseguia fazer isso, é o hiperfoco, né? Já cobri treino de seleção brasileira. Por exemplo, o Neymar, o pessoal saindo ali no hotel no Recife, indo pro estádio, e eu ao vivo ali segurando pro Sport TV durante uns 5 minutos, gente buzinando, fogos de artifício, foguete, barulheira, e cara, você tem que ficar durante uns 5 minutos ali falando, não tinha entrevistado, não tinha nada, falando o que estava acontecendo, o Neymar tá passando aqui, blá, 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 toda aquela movimentação, e você tem que ter um foco absurdo. A partir do momento que você perde um pouco esse foco, perde esse brilho no olhar que você falou agora há pouco, é a hora que você tem que pensar, pô, alguma coisa tá errada, cara, não tá legal. Então eu fui para um jogo, lembro que eu já cheguei atrasado, perdi o pré-jogo, assim, que tinha que entrevistar o treinador, e durante o jogo eu lembro que caiu uma chuva, e isso eu nunca falei, acho que para você talvez eu tenha falado em off. E eu lembro que eu fiz uma entrada, assim, muito... Uma coisa é você fazer um negócio à vontade, você fazer com aquele jeitão que eu sempre gostei, mais natural. Só que eu lembro que eu fiz essa entrada naturalzão até demais. Eu entrei, assim, tipo, num banco de reservas e, tipo, meu irmão, liga a câmera aí, vamos falar, vai... Pá, parecendo que eu tava... Não tinha uma TV ali, não tinha uma câmera, enfim. E as pessoas percebiam que não tava... O Vitor não tava ali mais, entendeu?
Então o psicológico não estava respondendo e eu falei, cara, tá errado. E eles encurtaram esse processo que eu já tinha pedido, né? E eles acabaram antecipando isso. Então eu acabei saindo da Globo, eles acertaram comigo. Foi, acho que setembro ou outubro. De setembro para outubro. Uns 3 meses antes do que eu estava planejando, entendeu? E foi a melhor coisa, porque eu tive um tempo prévio para poder fazer esse esquenta lá no Nordeste e voltar para cá. Quando eu voltei em janeiro, a coisa já estava num ritmo, já fluindo, e tiveram esses outros projetos paralelos aqui. Mas então a minha última pauta foi essa. Foi o momento que... Foi o estopim. Eu já vinha perdendo o brilho, porque vinha fazendo uma sequência de pautas que já não me motivavam mais, porque quem está saindo às vezes da faculdade, eu acho incrível. Eu cheguei a cobrir algumas vezes, por exemplo, o Flamengo, com vários narradores. Cheguei a cobrir o Flamengo lá em Fortaleza, cobri o Fluminense, jogos grandes, assim, entendeu? Já fiz matéria com todos esses narradores, se você imaginar. Pra quem tá saindo da faculdade, acha, pô, que da hora, mano. Eu quero fazer isso pra vida inteira, meu irmão. Só que durante 10 anos você fazendo sempre a mesma coisa, vai indo, cansa, entendeu? Então, a minha última pauta, na verdade, não foi a última em específico, mas foram várias outras que foram desencadeando. Mas no seu coração, aquela foi a última. Você identificou assim, cara, não tá legal mais. Não tá legal. Quando você vê que você não tá sendo aquele camisa 10 e você tá jogando já lá na zaga, aí é hora de pedir substituição. Essa foi minha última pauta. E que bom, porque se eu fosse, às vezes, pensar em status, em ego, em fama, eu estaria me arrastando até hoje, fazendo uma coisa que não estava mais feliz. E que bom que eu soube a hora de jogar tudo para cima e de recomeçar, e de pensar, pô, eu posso ir além, eu posso bater asa, eu posso voar muito alto. E eu comecei... Só que você não voa de cara, né? Você cai muito. Eu caí muito. Você sabe. Você cai, só que quando você cai, você levanta mais forte. Não é não? Fiquei emocionado. Obrigado por esse depoimento. E a última pauta, na verdade, eu diria que foi a primeira. Porque ela foi uma virada de chave. Porque acabou aquele ciclo e começou um outro. E eu acho que muito mais vitorioso. Não é não? Porra, sensacional. Fiquei emocionado, é verdade. Se você for lá no meu Instagram e rodar pra baixo, vai ter um momento que você vai ver uma foto do Vitor. Você tem que baixar 5.000 fotos, né? Mas é uma homenagem legal, porque quando o Vitor recebeu a primeira, ele estava começando a ser sondado pra ser rede. Foi, cara. O Vitor foi cobrir um jogo no Rio de Janeiro e tal, e aí eu assisti e tirei uma foto da televisão, porque você estava cobrindo um jogo do Vasco. Então, assim, que maneiro. Foi Corinthians e Vasco. Corinthians e Vasco. E aí foi uma matéria que o Vitor fez pra rede e tal. Então eu posso dizer com muita autoridade, porque ele é meu irmão mesmo, que eu tenho muito orgulho da sua trajetória, porque você, além de ser talentoso, você é um cara que... você tem o seu ego, assim como eu tenho o meu, mas você abriu mão disso tudo pra fazer algo que estava alinhado com o seu sonho. É isso. E infelizmente, mano, e eu espero que esse meu projeto ajude as pessoas a assistirem depoimentos como o seu e se inspirarem, infelizmente tem muitos jornalistas que não têm essa coragem. E o que eu quero é que vocês tenham essa coragem. Porque vocês podem um dia estar dando esse depoimento com o olho todo marejadinho, que nem esse cara acabou de fazer aqui. É maravilhoso, né? Que eu não chorei, boa. Você viu? Eu achei... Mas eu me segurei Eu ando aqui. muito chorão, cara. Então, esse programa que eu falei que eu gravei lá, quando eu cheguei no topo da escalada, isso parece até uma metáfora, mas aconteceu, né? Já depois de ter me lascado todo, queimei, rasguei o dedo, enfim. Quando você chega, cara, a sensação é maravilhosa. E é aquele negócio que você acabou de falar, de se jogar, de arriscar. E é isso. Solta a mão e vai. O que aconteceu nessa última escalada acontece muito na vida. Então eu tive que fazer isso na saída da Globo. Eu tive que me jogar. E eu caí. Exatamente, né? Caí, mas tenho levantado. E eu tô escalando de novo. Igual aqui, né? Igual a minha tatuagem aqui. E eu tô escalando de novo. É a vida, meu irmão. É a vida. E vamos escalando aí.
Papai do céu sabe qual que é o limite, né? Espero que volte daqui uns tempos aí para falar sobre outras as viagens internacionais. Pô, cara, você lembra quando a gente tava só destravando? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida, Renato? Você tem alguma dúvida? Você lembra quando... Tenho certeza, moleque. Imaginou a gente falando assim, pô, você lembra aquela primeira conversa? Eu escalando um paredão de Pirinópolis. Hoje você tá subindo e achando que eu tava no Everest, pirâmide, né? Do Egito. Sei lá o que esse cara vai fazer. Imaginou? É isso aí. Esse depoimento seria lindo para encerrar, mas falta só um detalhezinho que eu quero te perguntar. Nós temos um quadro aqui na última pauta que a gente chama de Fura ou Furada. Então, assim... É uma pequena licença poética, você sabe muito bem o que é um furo, né, de reportagem e tal, mas aqui é uma coisa assim, é bacana ou mais ou menos, tá? Lá vem. Então é simples assim, moleque... Essa parte eu não sabia do programa, acho que eu não vi até o final de todos. Então. Não viu, só viu as pílulas, né? Mas tudo bem, tudo certo. É furo ou furada esse papo de que se você sair da televisão, você pode encontrar oportunidades no digital. Isso é furo ou é furada? É furo, com certeza. E o que tem que fazer? Tem que ter coragem, tem que acreditar, fazer o que você gosta, não tenta fazer nada forçado, vai na sua vibe, porque é isso, é o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma coisa que eu sempre me amarrei e a tendência é a parada decolar. Então, para não ser uma furada, não vai na contramão do coração, não. Faz uma coisa que é o seu perfil. Se você é bom em política, vai para esse lado. Se você odeia política, meu irmão, vai para o lado oposto. Eu nunca gostei muito de política. Então, por isso que eu estou fazendo um segmento voltado para o esporte. Nosso amigo Thiago Nolasco está brilhando lá com a cobertura presidencial nos Estados Unidos. Tal. Então, ele tem que seguir nesse Quando for caminho, fazer o projeto dele, vai ser político. Se ele sair da televisão, ele tem que caminhar desse lado. Não adianta ele querer fazer um esporte em contato com a natureza. Pode dar certo? Pode, mas a chance dele ser mais bem sucedido fazendo a política é muito maior. E é isso. Inclusive, cara. vamos mandar um beijão. Thiago Nolasco, a gente te ama, né? Nosso irmão, Thiagão. Se você estiver vendo este momento, você acaba de ganhar um cupom caixinha de Heineken, entendeu? Pode cobrar. Cupom. Eu e o Theo, a gente Thiago. É. Mas enfim, completa porque o que você está dizendo é genial. Inclusive porque a audiência que o Thiago formou e a audiência que você formou e a audiência que o Theo está formando, tudo isso é conectado ao quem nós somos profissionalmente, as nossas aptidões. Então não adianta o Thiago querer fazer esportes radicais, ele tem que trabalhar com política, que é o que ele faz enquanto ele está na TV, né? E você tem que saber também que no começo você vai ter que bater o escanteio e correr para a área para cabecear e você tem que fazer o gol. Então vai depender muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Então você vai ter que ser o atacante do seu time, você vai ter que ser o meio de campo, vai jogar na zaga, vai ser o técnico. Então eu tenho feito muito isso, né? Desde que o projeto começou, que eu saí da Globo, eu tenho feito direção, roteirização, reportagem, apresentação, parte comercial, cuido de rede social. Motorista. O que mais? Motorista, inclusive a gente vai para as reportagens, você acha que tem um motorista? Não, eu faço questão, cara, de... Tesoureiro. Inclusive, várias vezes a gente tem volta de gravação o dia inteiro, cara, gravando. A gente acorda às vezes para pegar o nascer do sol, assim, acorda 4:30 da manhã e aí volta já tipo 10 da noite, chega meia-noite e acorda às 4. E no que a gente volta, os caras estão dormindo, capotados lá atrás. E eu volto dirigindo, entendeu? Ouvindo as minhas musiquinhas ali, viajando e tal. Inclusive, até é motivo de piada isso, porque assim, eu volto para me manter acordado. Muita gente colocaria o quê? Um rock and roll, né? Um trem pauleira. Eu volto ouvindo Coldplay. Entendeu? Um sonzinho mais... E eu viajo nas músicas. Então, assim, motorista, obrigado. Vocês sabem o risco que vocês estão correndo, mas tudo bem. Vocês da equipe do Vitor. Bonitão, já tinha uma audiência formada nas redes sociais muito antes de empreender. Já tinha um engajamento alto, né, nas redes sociais. Saiu da televisão. Jornalista de TV. Sai da televisão. Achando que a mesma audiência da rede social que estava lá com ele vai fazer ele bombar no empreendedorismo. Fura ou furada? Furada. É ilusão. Eu tenho uma metáfora muito boa para isso. O cara que jogava no Real Madrid, ele sai do Real Madrid e vai pro Barcelona. Pouco importa quem ele era no Real Madrid. Meu irmão, se ele não começar a jogar
bem, meter gol pelo Barcelona, esquece. Ninguém vai lembrar do passado dele. O pessoal só quer saber do presente. O Figo tá aí pra não nos deixar mentir. Então, tudo que eu fiz lá atrás, legal. Só que eu tenho que manter, não só manter o mesmo nível, como eu tenho que subir o sarrafo, porque agora eu tô fazendo uma coisa nova e eu ainda não tinha um respaldo, né? As pessoas estão me conhecendo agora, como o Vitor Andrade, que está fazendo um programa novo na TV Anhanguera. Esse programa, agora eles vão ficar sabendo que esse programa está crescendo, está indo para a rede nacional também. Então, eu tenho que mostrar quem que é esse meu novo perfil. Então, se eu me acomodar e falar assim, não, as pessoas já sabem quem que eu sou. Isso é furada. Então, você tem que se renovar e tem que não só manter, como você tem que subir o nível. Se você quiser ser mais bem sucedido do que a sua versão anterior. Se você quiser manter o nível, eu não sei o nível de sucesso que você já conquistou, mas se você é um cara acomodado, que acha que já é o suficiente, agora eu, no meu caso, eu quero subir mais. Então, você tem que trabalhar mais, né? Então, no começo, você vai ter que trabalhar não só dobrado, mas triplicado, fazer tudo meio que sozinho. Você sabe disso, que você já fez muito isso também. Uhum. Já jogou praticamente sozinho aí, né? E tá tudo certo. E hoje você, cara, tem uma equipe gigante que te dá um suporte. Gigante? Eu sei que tem, eu sei que você tem vários funcionários e tal. Pensa no processo, como era o começo seu. Sim. Você não tinha... Hoje eu fico vendo, eu acho incrível você falando que tem alguém que cuida das suas redes sociais, tem alguém que cuida... Vem cá, tá. Que faz uns vídeos pra nós. Nem isso eu tenho feito por enquanto, entendeu? Mas eu tô chegando nesse patamar, entendeu? Em um ano de vida Mas eu autônoma. sou uma delas. Então você já ganhou um novo cliente Beijo, aqui. Bruna, sem você isso aqui não seria possível. A Bruna, nesse caso, inclusive, da última pauta, Bruninha, te amo demais. É mais do que uma social media. A Bruna é minha sócia nesse projeto. Não, Ajudou a criar. Então, ó, ele já tinha me falado já de vocês, então depois a gente continua essa conversa. O cara querendo aliciar a minha equipe, velho. Foda. Não, Ei, Renato, não posso convidar ninguém aqui, não. É exclusivo ainda, ó. Exclusiva! Mas então, designer gráfico, né? Tem alguém, você quer fazer uma arte, pô, já tem um designer gráfico ali, tem a produção, tem... O que mais as pessoas que estão te dando respaldo hoje? Tem muita gente. Não, nossa Like é uma agência, né? Tudo que uma agência tem, a gente entendeu? tem. Então, é tempo, cara. E vocês também decolaram em um período muito curto, né? Desde que... Eu lembro que quando eu fui pra Globo ali, tinha 2, 3 anos que a gente tinha construído a empresa. Então, isso já se passaram. Tem que a Like tem uns 5 anos já. A gente até tá fazendo 5 anos esse ano. 5 anos de carteira assinada, de CNPJ aberto. Mas a nossa criação juntos, ela é de 2018. 2018. São 6 anos. Então a gente não começou decolando, foi aquele processo, você com a câmera editando, filmando. E você dormindo na minha cama enquanto eu editava. Que chega uma hora que, pô, é cansativo, pô. E as pessoas acham que é tudo lindo, maravilhoso. Mas eu não tô reclamando, cara. Assim, por mais que eu esteja jogando em várias frentes, eu tô amarrado, assim, tô amarradão, né, nessa minha nova fase. E por incrível que... dá pra ver. Tudo bem que o dia tinha que ter 30 horas, né? Eu sei. Mas eu ainda consigo, cara, assim, cuidar de mim, entendeu? Da pele. Vocês estão vendo, né? Academia, vocês entenderam. Pra fazer essas doiduras que eu tô fazendo aí, você tem que correr um pouquinho, tem que fazer uma academia, porque senão como que eu vou, né? É muita loucura. Não, você tem que ter esse bração aí, né, moleque? É uma persona, né, meu irmão? Vocês partes radicais, enfim. Cara, é isso. Perfeito. Eu tenho achado tempo, cara. Tá vendo que eu assisto? Eu vi a última pauta com o Fred, ele falou inclusive isso, que é desculpa esse negócio de você pôr culpa no tempo. Falou ou não falou isso? Foi numa pílula, mas falou. Não, foi no começo do programa, não foi pílula. Eu assisti. Mas é que a gente cortou até uma pílula disso, porque realmente o Fredão foi muito bem nisso, né? Não tem desculpa, cara. Quando você quer fazer a parada acontecer, você vai fazer. Isso é o que vai diferenciar os homens dos meninos, não é? Você tem que ter atitude, tem como tudo na vida. E se você quer... Vou fazer uma outra... Eu gosto muito disso, né, cara? Ele faz analogias com o esporte, que eu acho genial, porque ele sempre faz um jeitinho de encaixar com o esporte. Mas analogia, tá aí. Uma coisa que eu sempre... Quando eu tava na TV, eu buscava sempre. Por que eu fazia muita analogia? Porque é fácil as pessoas entenderem o que você tá falando de um jeito muito didático. Perfeito. Hoje é dia do professor, já fui professor também. Durante muitos anos dei aula de inglês e tal. Então eu sempre buscava passar de uma forma muito didática, né? Isso para as reportagens também.
E eu me colocava no lugar da pessoa. Então, pô, ela vai entender isso com essa analogia. Então, pode parecer às vezes um pouco pobre isso, você ficar usando como talvez uma muleta, uma frase de alguém ou um pensamento de alguém. Não é pobre, não. Não é só frases, mas eu acho que a analogia são comparativos que servem em qualquer circunstância, desde que você saiba usar, né? Mas o que eu tinha lembrado era uma frase do Ayrton Senna, que pra mim é o meu único ídolo esportivo que eu tenho na vida. É mesmo? Isso eu não sabia. Eu não sabia. Um cara que hoje todo mundo sabe, né? Todo mundo não. Mas quem é meu amigo de verdade sabe. Sério? Eu sou São Paulino. Pois é. Mas eu não falava, é o tipo de coisa que eu não falava. Mas um cara que eu não considero como um ídolo, mas que eu sempre fui muito fã dele. Não, Rogério Ceni. Rogério Ceni. Pô, eu tive o privilégio já de entrevistar o Rogério já umas 3 vezes. Técnico do Fortaleza, né? Como técnico do Fortaleza? Ou como goleiro ainda? Não, ele já como técnico. Todas Ok. as 3 vezes que eu entrevistei ele como técnico. E ele tem um ritual de chegar toda vez antes dos jogos. Chega sozinho, cara, no gramado, assim, quando ninguém tá esperando, pô, o Rogério lá. E como a gente chega muito cedo no gramado, então eu tive oportunidade de bater papo com o Rogério Ceni, cara. E assim, conversar com ele, assim, durante uns 5 minutos. O cara foi lá, reconhecimento do gramado, e eu lá, tietando, né, antes de uma entrada e outra lá, ficava conversando com o cara. Eu falei, meu irmão, te contar a verdade aqui, cara. Eu olhava assim, eu sou São Paulino demais. Eu sou fã seu, cara. Eu tenho um vídeo lá em casa que eu era criança, eu dei um tapa na sua cabeça, velho. Você olhou com uma cara feia pra mim. Você falou pra ele? Ele morrendo de rir. Quando eu fui entrevistar o cara, velho... Cara, tem uma foto aqui, eu pegando chuva, o Rogério Ceni no banco de reservas, não pegando chuva, ele com um sorrisão, velho, dando entrevista. Tipo assim, o cara já, pô, quebrou o gelo, entendeu? Quando eu fui entrevistar ele ao vivo, aí tiraram a foto, assim, e ele tava falando comigo na naturalidade, parecia que ele era meu amigo, sabe? Uhum. Isso é bacana, assim, até uma tática que eu sempre gostava de fazer. Antes de entrevistar a pessoa, eu via, principalmente com pessoas que estavam muito nervosas, meu irmão, eu quebrava o gelo, mas de um jeito tão brusco, assim, entendeu? Eu não dava um tapa na cabeça da pessoa, mas eu Passava a mão na bunda. eu contava uma piada, eu fazia qualquer coisa, sabe? Falava uma coisa mais aleatória. E tava certo. Demais, a pessoa quebra o gelo ali, aquela tensão e ir embora. Mais uma característica de jornalista aí, só pra não deixar passar. E é isso, é bom que eu fui abrindo vários parênteses aqui. E esqueceu o que você estava falando no começo, que você ia fazer uma analogia. Você já Do Rogério, do Ayrton Senna. Por favor. Tudo isso é pra falar, nossa, caminhei. Você não sabe o quanto... Milhões de parênteses, mas tudo bem. É aquela frase... se você tem um sonho, não importa a sua posição social, seja a mais alta ou a mais baixa. Faça tudo sempre com muita fé, dedicação, muito fé, amor, dedicação, que um dia você chega lá. Não importa como, mas você chega lá. Então, e eu acho que é isso. Você tem que mergulhar, não importa a sua área, qual que é a sua posição social, o que você pensa em fazer um dia. Meu irmão, você tem que fazer a parada com determinação e agarrar aquilo ali como se fosse um filho mesmo pra parada acontecer. Senão... Vai não? Não vai. Não adianta só ter fé, não. Tem que ter determinação e fazer acontecer. É isso. Com esse momento lindo, queria te agradecer demais, bro, por ter vindo. Te agradecer, aproveitar aqui, publicamente, para os nossos 30 milhões de seguidores. Eu chego lá. Será? Eu chego lá. Eu aposto nos 300 mil. Já seria uma boa meta. Mas enfim, te agradecer por ter acreditado em mim lá, por ter me trazido, assim, né? Por ter me ajudado a chegar aqui, por ter me buscado na rodoviária e por ter, junto comigo, acreditado nessa loucura de empreender, moleques. Porque tem uma coisa que nunca ninguém vai tirar da nossa história, nunca. Que nós começamos juntos. Nós começamos a empreender juntos. Então, eu queria te agradecer, porque, de certa forma, não tem como dizer que a última pauta hoje não tem um pouquinho também de você. Que é isso? Né? Porque Obrigado, você fez parte desse meu mergulho. Obrigado por estar aqui. Foi, sem dúvida, assim, junto com o do Tom, né? Pro Tom não ficar com ciúme, que também foi incrível. Mas foi o episódio mais lindo, assim, de ver o seu olho brilhando nesse novo momento. Você merece. Obrigado. E parabéns aí pelo projeto, né? A última pauta, eu acho que quem é jornalista hoje não pode
deixar de acompanhar esse conteúdo que você vem fazendo, porque são dicas preciosas que a galera tem conhecimento, que a gente quebrou muita cara sozinho, sem ninguém falar isso pra gente, né? E a galera ter o privilégio de ouvir isso, né? De ter essas dicas, isso é muito importante. Você corta um atalho, meu amigo, falam muito de inteligência artificial, mas que atalho melhor que esse, né? Não só a última pauta, né? Você tem feito outras pautas interessantes nas suas redes sociais aí, eu tô sempre acompanhando, então, principalmente para essa galera que ou que tá estudando ou que já é jornalista, são percepções, não são só dicas, não é só teoria, você mostra muito na prática e são coisas que você tá vivendo, né? E tá dando muito certo. Então, acho que a gente tem que se inspirar nos bons, né? Em quem tem feito com maestria. E é isso, se eu pudesse também, igual você falou, ter aquela plaquinha, eu já sabia, meu irmão. Porque as coisas acontecem, o sol brilha para quem faz por merecer, né? Não brilha para todos, infelizmente, né? Ouviu aí? Não é qualquer um falando não, é Vitor Andrade. Então, segue aí a última pauta. Antes de encerrar, beijo para quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. Posso fazer junto com você? Pode. É minha oportunidade, né, cara? Assim, tem que dividir fazer, os jargões. Tipo, igual o Jô Soares fazia assim, eu sou tipo, assim, entendeu? Só, uma coisa assim. Beijo pra quem é de beijo. Abraço. Abraço pra quem é de abraço. E aproveita e segue a gente lá no YouTube também, que a gente tá precisando. Verdade. Cara, a gente começou do zero o YouTube, então a meta é chegar nesse momento em 1000 inscritos. No YouTube é mais difícil, né? Não é igual o Instagram que já tá caminhando. YouTube é mais difícil. Então, assim, tô querendo bater a meta de 1000 inscritos. A gente tá com quantos já lá? Lá tá com uns 850, mais ou menos. Vai chegar. Então, assim, é preciso que você ajude a gente se inscrevendo lá no canal, dando aquela força. No Instagram é Victor H. Andrade. E no YouTube é Modo Avião. Não? No YouTube, @canal Victor Andrade. Ok, Tá, e o Modo Avião tá lá dentro. Tá lá dentro, com todos os episódios. Foi um prazer inenarrável. Valeu. Então, Espero 3... que não seja a última pauta, que eu possa ser convidado num futuro próximo. O próximo vai ser em cima da montanha. Vamos fazer para aquela câmera lá. 3, 2, 1. Beijo para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. A gente se vê. Tchau.